A sua mente está cheia, sem foco nenhum, navegando sem rumo nas redes sociais, e aí você decide pegar um caderno, uma caneta e escrever em uma linha os seus pensamentos, mesmo desorganizados. E é a partir daí que entra a coisa mais importante desse vídeo. Como de fato eu apliquei esse método para melhorar a minha saúde cerebral? Ou melhor, será que isso realmente tem ciência por trás? Tudo começa na reparação neurológica, em exames cerebrais. Algo surpreendente acontece quando as pessoas transcrevem sobre os seus sentimentos. As regiões das emoções e as regiões do raciocínio começam a sincronizar uma com a outra, como se elas estivessem conversando entre si. E não, pelo amor de Deus, esse vídeo não é apenas sobre como você deve refletir sobre a vida. É muito mais que isso. E eu posso provar. Um estudo em 2021 na Universidade de Stanford percebeu que a escrita expressiva ajuda o seu cérebro a recuperar o estresse. E o que mais a gente quer nessa vida é passar menos estresse. Uma parte específica do seu córtex pré-frontal, ela é responsável por disparar quando você tá com pressão emocional. É aquele momento que a gente fica maluco, nervoso, com raiva de alguma coisa. E aí descobriram que quando você faz o mecanismo de escrita, você consegue manter mais calmo e coordenado o seu cérebro. E isso é maravilhoso. E tem mais, o fato de você nomear aquele sentimento te dá um poder absurdo. O córtex pré-frontal da parte ventrolateral chama isso de rotulação efetiva. Ele permite que você sinta a emoção sim do momento, mas sem se afogar nela. E o melhor de tudo é que as pessoas não sabem como que a forma mais básica possível funciona melhor. O estudo de 2023 por uma revista em psicologia mostrou que a escrita à mão no papel tem um poder absolutamente maior. E sim, ela ganha com certeza da digitação. Eu tenho certeza que você já vivenciou isso na época da escola ou em outro momento da sua vida. Você simplesmente escrevia o que você queria entender, compreender, lia aquilo ali que estava escrito e você compreendia de outro ângulo, outra visão sobre aquilo. Mas por que que isso acontece? Quando você escreve, você obriga a sua mente a pensar no que você vai escrever. E automaticamente isso faz o seu cérebro manter uma organização dos pensamentos. Ninguém consegue escrever sobre uma coisa pensando em outra ao mesmo tempo. Mas Alexandre, como que eu posso aplicar isso no meu cotidiano de uma forma 100% eficaz? Vamos começar pelo mais básico, pensando em algum problema que você tem que resolver, que só de você pensar nele você já fica estressado e dá até preguiça de tentar resolver. Papel e uma caneta e começar a escrever sobre as informações aleatórias, mesmo que bestas, sobre esse problema. Começa a transcrever ele para o caderno e depois você lê até em voz alta para você compreender de outra visão. O ideal é passar o máximo de tempo que você conseguir refletindo sobre aquele problema. É 100% da forma que você acredita ser mais fácil para você fazer. Isso dá certo porque já teve um psicólogo que desenvolveu isso, chamado Dr. James. Ele enxergou que quando você começa a entender sobre algum assunto específico, ele percebe que teve uma supressão emocional ali dentro sobre aquele assunto, aquela responsabilidade, e você não finalizou aquele trabalho. É como se tivesse algo faltando para de fato o seu cérebro compreender como finalizado. E quando você transcreve, é como se tivesse dado finalização naquele ciclo. E sim, dependendo do assunto, como alguma decepção, algum luto ou alguma tristeza que você teve na sua vida, você pode até chorar e se sentir um alívio daquela pressão. A segunda prática é focada em você tirar da mente aquela sensação de cansaço da mentalidade. Você e eu sabemos que nós sempre pensamos no negativo. A pior coisa que pode acontecer comigo ou com meus compromissos. Mas você é obrigado a fazer o movimento inverso para o seu cérebro compreender que tem o outro lado da moeda. O foco aqui é você transcrever coisas por quais você é muito grato na sua vida. Mas Alexandre, isso de fato funciona ou é apenas uma desculpa para mim não focar no que realmente importa? Isso realmente funciona. Mas por quê? Quando você faz isso, você reeduca a sua atenção, o seu foco. Os neurocientistas descobriram que a gratidão ativa estriado ventral, que basicamente funciona junto com as regiões do córtex pré-frontal, que você já sabe que é responsável pela parte de racionalização. Ele junto consegue regular o seu humor e a sua motivação.
Quando você faz isso todos os dias, você começa a educar o seu cérebro a fazer com que os dois andem juntos. Então você para de buscar por algo ameaçador, como aquelas preocupações, aquela angústia que você sempre tem, e foca no que você consegue ter equilíbrio. E o que acontece? Com a constância desse exercício, você faz com que o seu cérebro tenha uma regulação e ele começa a construir novas associações emocionais. É como se você parasse de pensar sempre no imediato de forma tensa e começa a analisar o mesmo problema, mas de uma forma mais tranquila. E lembra, não vai ser em um dia que você vai mudar isso, tá? Isso é prática. E isso, de fato, não vai deixar o seu desafio mais fáceis. Só que pelo fato de você se sentir mais confortável e você não enxergar os seus compromissos, os seus desafios como um monstro, faz você mudar o jogo completamente. Mesmo com as pressões de responsabilidades em cima de você. Mas eu quero te contar uma coisa que ninguém te conta. Quando você não passa os seus pensamentos para o papel, o seu cérebro faz uma coisa muito perigosa. Ele começa a reciclar aquele pensamento de forma constante. Volta e pensa, volta e pensa. E isso faz coisa no seu cérebro. Primeiro começando por aquela sensação que você tem de que a sua vida está um caos e que parece que nada tem solução. Segundo é a dificuldade de foco. Você tem tanta responsa que não sabe para onde ir e não sabe para onde começar. Terceiro é a questão da exaustão emocional. Você se sente tão sufocado das questões das responsabilidades que você prefere voltar para a rede social, assistir um vídeo curto para dar umas risadas, para tentar esquecer aquele tanto de coisa que tem que resolver. E muitas vezes dá aquela sensação de que minha vida tá travada, parece que estagnou. Se você não escreve, o seu cérebro passa o dia inteiro resolvendo o mesmo problema, sem nunca resolver, na verdade. Facilitar o comportamento da escrita de uma forma muito simples. Lembra de um lugar que você sempre fica durante o seu dia. Eu vou dar um exemplo da minha rotina. Depois que eu termino todos os meus compromissos, eu sento no sofá e vou assistir uma série. Então eu deixo o meu caderno e uma caneta do lado do meu sofá. Assim facilita o meu comportamento. As pessoas acreditam que mudar de vida significa fazer um enorme sacrifício para sua vida e você cansar muito por aquilo. Mas não é assim que funciona. Toda mudança tem que ser fácil para você. Afinal de contas, você vai ter que fazer aquilo todos os dias. Meu nome é Alexandre, eu sou estudante de psicologia e eu estou te convidando a se inscrever no meu canal para quem sabe um dia você reassista um novo vídeo meu. Um abraço e até o próximo vídeo.